Se quiser mudar, tem que ser. Vamos dar início à nossa sessão de hoje, é a última deste ciclo de conferências neste ano 2025, com este tema amplo da celebração da esperança. Hoje temos o prazer de ter aqui connosco a doutora Eugénia Quaresma. Agradecemos muito a sua vinda, a sua generosidade, por poder estar aqui hoje connosco. A doutora Eugénia Costa Quaresma é licenciada em Psicopedagogia Curativa da Universidade Moderna de Lisboa, com especialização em teorias e técnicas psicopedagógicas e grupos operativos. Iniciou funções na Obra Católica Portuguesa de Migrações em 2001, como coordenadora do Serviço Psicossocial, e em 2007 como diretora adjunta. Desde novembro de 2014 é diretora do Secretariado Nacional de Mobilidade Humana e da Obra Católica Portuguesa das Migrações. Também, desde dezembro de 2014, colabora no projeto Vidas Junto, promovido pelo Instituto Padre António Vieira, como formadora. Tem colaborado ativamente em diversos programas na Agência Eclésia e na Rádio Renascença, acerca do um tema candente, das migrações. Tem participado também em numerosas conferências e debates nesta área, também sucede hoje. Tem muitos, numerosos artigos publicados sobre esta temática, apenas aqui 4 exemplos dos mais recentes. Migrantes, a urgência de acolher, proteger, promover e integrar. Está nas nossas mãos, combater a pobreza e a desigualdade. A espiritualidade cristã na mobilidade humana. E ainda como trabalhar as consciências ou a circunstância de quem cede à tentação de explorar ou vender. Mais uma vez, damos as boas-vindas, então passava a palavra à doutora Eugénia, que nos vai falar hoje sobre pobreza e horizontes de esperança. Muito obrigada, Frei Gonçalo, muito obrigada aos presentes e obrigada a quem nos segue lá em casa. Um agradecimento pelo interesse, obrigada pela generosidade da apresentação. E gosto muito deste tema, celebrar a esperança. No fundo, deste fio condutor. Mas queria reforçar que não é só celebrar individualmente, não é só celebrar com a minha comunidade, mas a minha perspectiva, preciso agora acessar, é que possamos celebrar como uma família humana. É isto que me propus fazer e gostaria de fazê-lo convidando a ver um pequenino vídeo que faz parte de um plano de comunicação de celebração do Dia Mundial do Migrante e do Refugiado. Este vídeo é de 2019, mas eu penso que toda a mensagem, tirando a data, está muito, muito atual e ajuda-nos a mergulhar na realidade. Não está a passar. Questo sesto anniversario della visita.
Um pequeno vídeo de 1 minuto. Já vamos diretamente no YouTube. Então não passa, pois não deixa é de que ele tocar, está já o Então- duplo, está com Apenas de PC. pois, Agora já estão. mas ele automaticamente vai logo para Caminho. In questo sesto anniversario della visita a Lampedusa, il mio pensiero va agli ultimi, che ogni giorno gridano al Signore chiedendo di essere liberati dai mali che li affliggono. Sono gli ultimi ingannati e abbandonati a morire nel deserto. Sono gli ultimi torturati, abusati e violentati nei campi di detenzione. Sono gli ultimi che sfidano le onde di un mare impetuoso. Sono gli ultimi lasciati in campi di un'accoglienza troppo lunga per essere chiamata temporanea. Nello spirito delle beatitudini siamo chiamati a consolare le loro afflizioni e offrire loro misericordia, a saziare la loro fame e sete di giustizia, a far sentire loro la paternità premurosa di Dio, a indicare loro il cammino per il regno del cielo. Sono persone, non si tratta solo di questioni sociali o migratorie, non si tratta solo di migranti. E avança.
E como dizia o Papa Francisco, não é só a questão dos migrantes, é a questão do modo como eu lido com estas causas sociais e com as causas migratórias. Trata-se muito da minha atitude. Convido-vos a ler esta parte da mensagem do Dia Mundial do Migrante e Refugiado de 2019, em que o Papa diz: por conseguinte, não está em jogo apenas a causa dos migrantes. Não é só deles que se trata, mas de todos nós, do presente e do futuro da família humana. Os migrantes, especialmente os mais vulneráveis, ajudam-nos a ler os sinais dos tempos. Através deles, o Senhor chama-nos a uma conversão, a libertar-nos dos exclusivismos, da indiferença e da cultura do descarte. Através deles, o Senhor convida-nos a reapropriarmos da nossa vida cristã na sua totalidade e contribuir, cada qual segundo a própria vocação, para a construção de um mundo cada vez mais condizente com o projeto de Deus. E para fazermos esta viagem, é a partir daqui que nós somos convidados e que eu gostaria de conduzir este tempo, este olhar entre a pobreza e os horizontes de esperança. Como é que com esta realidade nós podemos olhar e caminhar com esperança? E aquilo que me ocorreu logo foi esta passagem do livro do Êxodo: descalça-te, porque o terreno que pisas é sagrado. E este terreno sagrado chama-se dignidade humana. Muito recentemente, a doutrina da fé escreveu um documento, A Dignitas Infinita, e eu gostaria de convidar a ler 3 parágrafos. Gostaria que lessem comigo. É verdade que fala a partir do sofrimento dos migrantes, mas podemos colocar aqui qualquer outra periferia com que estejamos mais familiarizados. Os migrantes estão entre as primeiras vítimas das múltiplas formas de pobreza. Não só a sua dignidade é negada nos seus países, mas a sua própria vida é colocada em risco porque não têm mais os meios para formar uma família, para trabalhar ou para nutrir-se. Uma vez que chegam em países que deveriam ser capazes de acolhê-los, não são considerados dignos o bastante para participar da vida social como qualquer outro. E se esquece que possuem a mesma intrínseca dignidade de toda a pessoa. Não se dirá jamais que não são humanos, mas na prática, com as decisões e os modos de tratá-los, manifesta-se que são considerados de menor valor, menos importantes, menos humanos. É, portanto, sempre urgente recordar que cada migrante é uma pessoa humana que, enquanto tal, possui direitos fundamentais inalienáveis que devem ser respeitados por todos em todas as situações. O seu acolhimento é um modo importante e significativo de defender a inalienável dignidade de toda a pessoa humana, para além da origem, da cor ou da religião. Associado ao sofrimento dos migrantes, há uma outra realidade mais sombria, que é a questão do tráfico de pessoas. E o tráfico de pessoas humanas deve também ser contado como violação grave da dignidade humana. Não constitui uma novidade, mas o seu desenvolvimento assume dimensões trágicas que estão sob os olhos de todos, razão pelo qual o Papa Francisco a denunciou em termos particularmente fortes. Reafirmo que o tráfico de pessoas é uma atividade indigna, uma vergonha para as nossas sociedades que se dizem civilizadas. Exploradores e clientes, em todos os níveis, deveriam fazer um sério exame de consciência
diante de si mesmos e diante de Deus. A Igreja renova o seu forte apelo para que sejam sempre tuteladas a dignidade e a centralidade de cada pessoa no respeito dos direitos fundamentais. Como a sua doutrina social evidencia, direitos que ela pede que sejam estendidos realmente lá onde não são reconhecidos a milhões de homens e mulheres em todos os continentes. Num mundo em que se fala tanto de direitos, parece estranho que o único a os ter seja o dinheiro. Por tais motivos, a Igreja e a humanidade não devem renunciar a lutar contra fenómenos como o comércio de órgãos e tecidos humanos, a exploração sexual de crianças, o trabalho escravizado, e está incluída a prostituição, o tráfico de drogas e de armas, o terrorismo e o crime internacional organizado. É tão grande a dimensão destas situações e o número de vidas inocentes envolvidas que devemos evitar qualquer tentação de cair em um nominalismo declamatório com efeito tranquilizante sobre as consciências. Devemos cuidar para que as nossas instituições sejam realmente eficazes na luta contra todos esses flagelos. Diante de formas tão diversas e brutais de negação da dignidade humana, é necessário ser sempre mais conscientes que o tráfico de pessoas é um crime contra a humanidade, que nega substancialmente a dignidade humana de dois modos, pelo menos. E aqui entra o conceito Ubuntu, que ouviram falar na minha apresentação. O tráfico de pessoas deturpa a humanidade da vítima, ofendendo a sua liberdade e dignidade, mas ao mesmo tempo desumaniza quem o pratica. E fui aqui a um outro documento também muito recente, que é de Dilexi Amonos, em português, e faz esta pergunta a cada um de nós. Quando alguém reflete, procura ou medita sobre o próprio ser e a sua identidade, ou analisa questões mais elevadas, quando pensa no sentido da própria vida e até mesmo procura a Deus, e ainda quando sente o gosto de ter vislumbrado algo da verdade, todas estas reflexões exigem que se encontre o seu ponto culminante no amor. Amando, a pessoa sente que sabe porquê e para que vive. Assim, tudo converge para um estado de conexão e de harmonia. Por isso, diante do próprio mistério pessoal, talvez a pergunta mais decisiva que se possa fazer seja esta: tenho coração? E eu acredito que todos nós temos coração. Pode estar mais ou menos empedernido, mais ou menos enferrujado, mais ou menos ferido, mas todos nós temos coração. E somos chamados diariamente a cuidar para que este coração não se transforme em pedra e permaneça como um coração de carne. Somos convidados a olhar e escutar o mundo. E olhar em perspectiva este mundo, este nosso planeta Terra, que é a nossa casa comum e que está inserido num universo gigante que não conseguimos alcançar, mas sabemos que existe. Somos chamados a olhar e escutar a humanidade, a reconhecer aquilo que nos une, e eu trouxe mais um texto, este do Papa Paulo VI, da Popular Progressio, o desenvolvimento dos povos. E uma das coisas que nos une são as aspirações. A única coisa que eu acrescentei aqui foi a palavra mulheres. No documento estava homens e eu acrescentei mulheres. Hoje temos que falar de homens e mulheres. E aquilo que nos une é isto, este desejo, esta aspiração de ser libertos da miséria, encontrar com mais segurança a subsistência,
a saúde, um emprego estável, ter maior participação nas responsabilidades, excluindo qualquer opressão e situação que ofendam a sua dignidade de homens e mulheres. Ter mais instrução, numa palavra, realizar, conhecer e possuir mais para ser mais. Tal é a aspiração dos homens e mulheres de hoje, quando um grande número de entre eles está condenado a viver em condições que tornam ilusório este legítimo desejo. Por outro lado, os povos que ainda há pouco tempo conseguiram a independência nacional, alguns estão a celebrar 50 anos, sentem a necessidade de acrescentar esta liberdade política, um crescimento autónomo e digno, tanto social como económico, a fim de garantirem aos cidadãos o seu pleno desenvolvimento humano e de ocuparem o lugar que lhes pertence no concerto das nações. Este legítimo desejo é algo que une todos os povos. Mas também somos chamados a refletir sobre aquilo que nos distingue. E aqui vou buscar o número 9 do mesmo documento. E aquilo que nos distingue é que estamos a tomar uma consciência cada vez maior das desigualdades. E isto gera conflitos sociais. A violenta inquietação que se apoderou das classes pobres nos países em via de industrialização atinge agora a economia que é quase exclusivamente agrária. Também os camponeses tomam consciência da sua imersida miséria. Junta-se a isto o escândalo de desproporções revoltantes, não só na posse dos bens, mas ainda no exercício do poder. Enquanto em certas regiões, uma oligarquia goza de civilização requintada. O resto da população pobre e dispersa é privada de quase toda a possibilidade de iniciativa pessoal e de responsabilidade, e muitas vezes colocada até em condições de vida e de trabalho indignas da pessoa humana. E este é aquele ponto que distingue as populações em várias regiões do mundo. E é por isso que nós procuramos muito aquilo que nos humaniza, não só através da arte, mas também através da Carta dos Direitos Humanos. É a cultura pela qual nós lutamos para que todos sejam reconhecidos como na sua humanidade. Somos convidados a ir mais longe. Eu assumo que quem nos assiste seja cristão ou seja crente. E mesmo os descrentes, mesmo os agnósticos, contemplam Deus na sua criação e na sua humanidade. E nós somos convidados também a contemplar Deus na sua palavra. É aqui que vamos buscar inspiração para responder aos desafios da nossa sociedade. E invoco aqui algumas passagens. Em Mateus 2, 13, 23, temos a família migrante. Temos a fuga do Egito. Né? Temos este exemplo de Jesus que, com a sua família, foi forçado a pedir exílio. Continuando em São Mateus, temos este contrassenso e este mistério que só se concretiza no encontro com os outros. E somos convidados a aprofundá-lo. Bem-aventurados os pobres, continua a dizer, pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E este é um mistério que somos convidados a rezar. Somos convidados à hospitalidade e temos aqui várias leituras e eu trago 3. A imagem que temos é Gênesis 18, temos Mateus 25, as obras de misericórdia, e invoco esta, era peregrino e hospedaram. E em Hebreus temos esta exortação: continuem a amar-se uns aos outros como irmãos, não esqueçam o dever da hospitalidade. Foi por causa da hospitalidade que algumas pessoas chegaram a receber anjos em sua casa,
sem o saberem. E este quadro evoca esse momento em que Abraão e Sara, num gesto de hospitalidade, acolhem o próprio Deus na sua identidade trinitária. Somos convidados pela palavra a sair ao encontro. Olhando para o exemplo de Maria, que acolheu Jesus em seu seio, acolheu o anúncio, é depois dela receber o anúncio que ela parte apressadamente ao encontro da sua prima Isabel. E a propósito desta passagem, Maria levantou-se e partiu apressadamente. Nós tivemos um grande evento, que foram as Jornadas Mundiais da Juventude, e 2 anos antes o Papa Francisco escreveu uma carta aos jovens, onde destaca estas palavras. Eu não vou ler tudo, mas vou só evocar o que está sublinhado. Maria podia concentrar-se em si mesma, nas preocupações e temores derivados da sua nova condição. Mas não. Entrega-se totalmente a Deus. Levanta-se e sai. Apesar do inquietante anúncio do anjo ter provocado um terremoto nos seus planos, a jovem não se deixa paralisar, porque dentro dela está Jesus, poder de ressurreição. Maria torna-se templo de Deus, imagem da Igreja em caminho, a Igreja que sai e se coloca ao serviço, a Igreja portadora de boa nova. E é mais ou menos isto que nós somos convidados a fazer e somos capazes de fazer quando acolhemos Jesus, quando nos encontramos com Jesus. Somos capazes de ir ao encontro, somos capazes de mudar os nossos planos. Outra palavra que é sevejamente conhecida, encontramos em Levítico: não oprimas o estrangeiro, os estrangeiros que vieram residir na tua terra, deves tratar esse estrangeiro e amá-lo como um dos teus, pois também vocês foram estrangeiros no Egito, eu sou o Senhor vosso Deus. A imagem que está ao lado é um ícone do bom samaritano, que também somos chamados a reler e a rezar, e a reler também o capítulo 2 da Fratelli Tutti, que dá-nos uma outra leitura deste bom samaritano. Convida-nos a situarmos quem somos nós. Somos aquele que agride, somos aquele que cuida, somos aquele que passa ao lado, somos aquele que está ferido. Portanto, vale a pena reler este capítulo 2 com este novo olhar proposto na Fratelli Tutti. E é a partir desta palavra e de tantas outras que, rezando, nós somos capazes, e colocando em prática, nós somos capazes de testemunhar horizontes de esperança. Somos capazes de olhar e escutar o mundo na sua diversidade e de aceitar esta diversidade. E somos capazes de nos inquietarmos, como o Papa Francisco fez na altura da pandemia. Ele deu-nos cerca de 9 catequeses inspiradas nos princípios da doutrina social da Igreja. E para curar este grande vírus social, ele propunha que nós refletíssemos a opção preferencial pelos pobres. Como é que este princípio pode nos ajudar a transformar o nosso mundo? O nosso horizonte é construir um futuro juntos. E para construir um futuro juntos, nós temos que responder a esta pergunta. E esta pergunta, mais uma vez, trago aqui a campanha do Dia Mundial do Migrante e Refugiado, desta feita de 2022, e estas perguntas são feitas a cada cristão, a cada instituição, somos convidados a responder. Portanto, esta pergunta é para nós hoje. Como é que nós podemos construir este futuro juntos? O que é que está ao nosso alcance fazer? O nosso horizonte é que todos e todas tenham um futuro. E o Papa Francisco dá-nos a chave, colocar os vulneráveis, os mais vulneráveis no centro.
E o que é que isto significa para nós? Como é que nós podemos fazer isto? Também está no nosso horizonte crescermos juntos como sociedade. Como é que nós podemos promover o desenvolvimento do potencial das pessoas mais vulneráveis? Aqui está o olhar sobre os migrantes e refugiados, mas eu convido também a pôr o potencial dos mais vulneráveis. Porque são pessoas, voltando ao início, ligando ao início, têm um potencial, como é que, olhando para elas, trabalhando com elas, as podemos promover? Tendo no nosso horizonte crescer juntos como humanidade, como é que podemos promover um encontro que seja rico, que seja enriquecedor para todos e que envolva todos? Está também no nosso horizonte crescer juntos como igreja. Como é que os podemos envolver, os mais vulneráveis, nas nossas comunidades? Mais do que trabalhar para, é trabalhar com. Como é que podemos incluí-los nas nossas comunidades, na vida da nossa comunidade? E porque o futuro começa hoje, o que é que decisões, a pergunta que nos é feita é que decisões precisam de ser tomadas agora, para que este futuro seja realmente inclusivo e melhor para todos. Estas perguntas não são novas. Estas perguntas já foram colocadas também ao nível dos Estados. Antes do ano 2000, nós falávamos nos objetivos do milénio. Os objetivos do milénio foram evoluindo para os objetivos do desenvolvimento sustentável e chegaram aos nossos dias, passando por estes 7 pilares, ligando as pessoas ao planeta, o planeta às pessoas. Um olhar inclusivo e interligado. Pegando aqui nas palavras do antigo secretário-geral das Nações Unidas, estes 17 objetivos são a visão comum para a humanidade e um contrato social entre líderes mundiais e os povos. São uma lista de coisas a fazer em nome dos povos e do planeta e um plano para o sucesso. E estamos a evoluir mais do que fazer em nome de e para, é fazer com. Cada vez mais as nossas instituições, as pessoas que estão no terreno, estão a chegar a esta conclusão. Olhando para aquilo que são os 17 objetivos, todos eles considerados essenciais, não há nenhum que esteja completamente resolvido em nenhuma parte do planeta. Olhar para estes objetivos é perceber que todas as regiões estão em fase de desenvolvimento. Se calhar uns precisam desenvolver uma coisa, outros precisam desenvolver outra, mas todos estão numa fase de desenvolvimento. Precisamos de trabalhar muito e muito a interligação e o reconhecimento da dignidade de cada país. A par destes objetivos do desenvolvimento sustentável, e eu elegia aqui este, se focássemos, por exemplo, neste, se calhar muitos dos problemas das migrações também poderiam estar resolvidos. Há um outro pacto que foi realizado entre as nações, que é o Pacto Global para as Migrações Ordenadas, Seguras e Regulares. Foi um para as migrações e outro também para os refugiados. Partiu de 2 organizações das Nações Unidas. Depois, a nível da União Europeia, foi feito um outro pacto, também ele pretendendo apontar para um horizonte de esperança, mas também criticado pela forma como estavam a querer implementar esse mesmo pacto, porque esquecia-se algumas dimensões dos direitos humanos, e trato também aqui que é importante nós termos um outro olhar sobre o continente africano, que é diverso, que não é todo igual, que não é um país, são vários países, diferentes culturas, com uma população muito jovem,
população muito jovem que está também a migrar, e naquilo que tem de riqueza também tem um potencial de desenvolvimento e de investigação que é pouco conhecido e que é dado pouco a conhecer. E que se nós procurarmos conhecer e reconhecer, se calhar conseguimos lidar com um estatuto de igualdade, que eu acho que todos os povos procuram, nomeadamente aqui o povo africano. Ouvimos falar dos 4 verbos e a Igreja também esteve envolvida nas negociações destes pactos de 2016 a 2018. As conferências episcopais de todo o mundo estiveram envolvidas, e algumas das propostas foram acolhidas. As propostas da Igreja foram muito inspiradas naquilo que a Igreja já faz um pouco por todo o mundo. E a Igreja trabalha a nível do acolhimento e, atualmente, a nossa advocacia é para que as vias legais e seguras para migrantes e refugiados seja aumentada. Mas há muitas outras coisas que a Igreja vai fazendo a este nível e que é reconhecido. A Igreja fala em proteger e defender os direitos e dignidade dos mais vulneráveis, migrantes, refugiados, menores não acompanhados, vítimas de tráfico e exploração, são os mais vulneráveis dentro da mobilidade humana, mas podemos estender cada um destes verbos a qualquer outra vulnerabilidade existente no nosso território. Somos convidados a promover, favorecer, e a Igreja faz isto através de várias instituições, favorecer o desenvolvimento humano integral. E, por último, integrar e incluir as pessoas, reconhecer a sua cidadania, reconhecer e ajudá-las a participar da vida das comunidades locais, e ajudar a comunidade autóctone a reconhecer a riqueza existente no território. E assim chegamos, depois digam-me se estou próxima do meu tempo, chegamos aqui ao jubileu. Todos já vimos esta imagem, peregrinos de esperança, e que evoca os quatro continentes, e convidava-vos a olhar para esta imagem, porque o Papa apresenta os migrantes também como o ícone da Igreja Peregrina. Eu gosto muito desta frase: ao homem que sofre, Deus não dá um raciocínio que explique tudo, mas oferece a sua resposta sob a forma de uma presença que o acompanha, de uma história de bem que se une a cada história de sofrimento para nela abrir uma brecha de luz. Se a Igreja é esta presença que acompanha, também os migrantes, no seu movimento, nos vão falando de Deus. E às vezes nós esquecemos de olhar para os migrantes como portadores de Deus, portadores de uma fé que nos ajudam, que nos evangelizam também. E queria convidar a olhar para este vídeo, vamos ver se conseguimos. Acho que nós desligamos sem querer. Se calhar temos que carregar, abrir. Não aqui. Não. É isso. Tem que ir para o modo apresentação. Clicarmos ali, será que entra? Vai dar outra vez na história das. Não entra? Então, se conseguirmos copiar o link. Para baixo. Baixo. Baixo.
Sim, temos sim, é verdade. É porque ele assume. Ah, pois. Obrigada pela paciência. Por isso é que, se nós copiarmos o que pusermos no browser. A questão é que ele assume isto como dois ecrãs ao mesmo tempo. Mas recordam-se desta imagem, deste momento. Pronto, no fundo, é um pequenino vídeo que mostra esta caminhada do Papa neste momento de oração, que aparentemente solitário, ele, e apesar de estarmos todos em casa, ninguém ficou para trás, ninguém ficou esquecido. Ai, porque é que eu trouxe este vídeo? Porque a partir desta experiência coletiva que nós tivemos da pandemia, o Papa Francisco foi estruturando, ou mexendo aqui um bocadinho com as estruturas e apontando caminhos de esperança. Caminhos que apontavam que tinham no horizonte o desenvolvimento humano integral. A partir destes 5 pilares, a ecologia, a economia, a saúde, a segurança e os migrantes e refugiados. A par disto, a sustentar isto tudo, também alguns documentos foram lançados e alguns movimentos tiveram início também nesta altura. A nível da ecologia, se nós formos reler a Laudato Si, a querida Amazónia, vamos ter ali algumas pistas que sustentam a nossa ação. A partir da economia, o movimento Economia de Francisco, em que o Papa convidou os jovens economistas a pensarem o mundo de maneira diferente, e há um movimento que está aí em ebulição. Durante o tempo em que estivemos em casa, foram lançados alguns boletins, e o propósito destes boletins foi dar a conhecer boas práticas em todo o mundo, de todo o mundo. Ainda podemos encontrá-las no site do Desenvolvimento Humano Integral, estes boletins Covid-19. Portanto, boas práticas por todo o mundo, porque as boas práticas, olhar para o bem que se faz, dá-nos esperança. A nível da segurança, se nós pegarmos nas mensagens do Dia Mundial da Paz, que são escritas desde 1967, a segurança vai muito para além das armas e do desarmamento. A tónica também está no modo como nos relacionamos, no modo como olhamos uns para os outros, no modo como cuidamos uns dos outros, no modo como se faz a política. É muito interessante olhar para os temas do Dia Mundial da Paz. E, por último, a partir dos migrantes e refugiados, há aqui a encíclica social Fratelli Tutti, que nos ajuda aqui na relação também com os outros povos, não só com aqueles que nós conhecemos, mas também com aqueles que nós achamos que estamos mais afastados. Todos irmãos e amizade social, portanto, há aqui uma relação de cordialidade que podemos cultivar
E também é interessante olhar para as mensagens do Dia Mundial do Migrante e do Refugiado. Trouxe aqui algumas, e que são escritas desde 1914. Eu penso que é para caminhar para o final, eu deixava aqui mais alguns para o diálogo. Esta pobreza que nos enriquece só acontece se nós conseguirmos olhar no outro o próprio Cristo e tivermos convictos que em cada rosto há uma história que vai muito para além das estatísticas. Eu ficava, se calhar, por aqui, não sei se e deixar espaço para algumas perguntas que possam surgir. Depois voltaria, se houver necessidade, volto aqui ao PowerPoint. Está bem? Porque acho que é importante dialogar um bocadinho. Obrigado. Então, podíamos acabar. Eu gostaria de... Obrigada. Alguma observação? Alguma inquietação? Ou várias? Olá, boa tarde. Não, não faz mal. Não é exatamente, mas eu nem quero dizer. Ao ver este tema, já ligado à não deixa de vir à mente o que está a passar no mundo a partir dos Estados Unidos. E de toda a destruição da fragilidade, toda a destruição da diferença, toda a destruição que este estrangeiro é um choque de tal maneira que, para quem está do lado de cá, mesmo que nós este comportamento que os Estados Unidos, neste momento, vai ao arrepio de tudo o que são a evolução e os grupos que nós consideramos a cultura democrática e da descritividade das diferenças. E a minha inquietação é esta. Eu tenho muito medo que, apesar de nós acharmos que legalmente nós mas muitas vezes a realidade não vê-se inconscientemente, ou seja, o facto disso estar a fazer, e nós vemos que se está a fazer, às vezes quase que normaliza ou pode normalizar esse ambiente. As nossas ideias e as nossas perspectivas do que é certo e do que é errado. Portanto, eu poderia comentar, não sei na situação propriamente particular, mas esta violência no centro da justiça social, no centro das opções políticas, nós às vezes sentimos completamente impotentes para fazer alguma coisa, mas que sentimos que é profundamente errada e tem este grande perigo de nos normalizar para a opressão, para o esmagamento do povo e o esmagamento. Não sei se ainda apanhou aquela parte em que eu dizia que nós temos que cuidar do nosso coração para não se transformar num coração de pedra. Não é? Não estava, pronto, porque há uma pergunta a partir daquele documento, o último que saiu, a Monos, a pergunta termina com esta pergunta: e tem coração? Não é? Porque é a luta pela identidade, eu é que conto, e portanto isto passa parte da convicção e é este o trabalho. E é por isso que estou aqui convosco e agradeço mais uma vez o convite e procuro envolver os secretariados de migrações e através deles que as comunidades cristãs sejam envolvidas neste movimento. Porque eu acredito que são muito mais as pessoas que acreditam nos direitos humanos do que aquelas que não acreditam. E quando eu vejo aquilo que está a acontecer nos Estados Unidos, eu estou a ter um espelho do que é o mal a prevalecer. Mas se eu acredito no bem, eu vou continuar a trabalhar para que este bem vença, enfim. Aquilo que está a acontecer nos Estados Unidos, e esta é a segunda parte da,
a- as percepções. Isto é, isto é, não é? Já está. Pronto. Como é que eu enfrento este desafio? Como é que eu faço este desafio? Reconhecer e vencer o medo. É isto que nós somos chamados a fazer, atualmente. É normal ter medo e aquilo que algumas políticas estão a fazer, que alguns políticos estão a fazer, é cavalgar esse medo. Então, como é que eu o enfrento? Reconhecer que há medo, passo para o ponto seguinte, que é preparar as minhas comunidades para promover o encontro. Todas as iniciativas que já existem e mais algumas para promover o encontro. Para além das comunidades cristãs, um outro laboratório onde isto acontece e é nas escolas, nos ATLs, portanto, estão a chegar miúdos, estão a chegar jovens. Como é que eu promovo o encontro? Como é que eu ajudo a estes estudantes, a estes jovens, às famílias das comunidades, a lidarem umas com as outras e a não se fecharem em medos? Isto aqui é importante, porquê? Porque uma das experiências das comunidades católicas portuguesas lá fora é que, por exemplo, fecharem-se na comunidade linguística, ficam isoladas, que é um bocadinho o medo que nós temos com algumas das comunidades que chegam cá e não falam português, que elas fiquem fechadas sobre elas próprias. Então, como é que nós vamos promover o encontro? Como é que nós vamos apostar no diálogo interreligioso? Não é? Que não pode acontecer só entre líderes, que vai acontecendo aí alguma coisa, mas entre as comunidades. É este um dos desafios que está em cima da mesa e que nós somos convidados a enfrentar. Pronto, já está. Paulo do Céu.
partilha fez-me lembrar aquilo, o tempo que nós vivemos. É um tempo que põe em causa a verdade. Está a pôr em causa a verdade a partir destes recursos da inteligência artificial, a partir das redes sociais, os recortes que se fazem da realidade, a manipulação da verdade. E, portanto, eu acho que há aqui um desafio que é feito às nossas. Porque há várias congregações religiosas que têm escolas, que têm colégios. Como é que nós estamos a formar os nossos alunos e alunas para esta consciência crítica sobre a realidade? O que é que eu penso em relação às alterações climáticas? Acredito que elas estão a acontecer porque sentimos, não é? Estamos a sentir, eu pelo menos estou a sentir que acontece, não é? Assistimos às mudanças de temperatura, à chuva, parece que as coisas estão a mudar. As mudanças climáticas dizem-nos também, pelo menos tenho esta intuição, que a nossa realidade, tal como a conhecemos, pode mudar. E os migrantes de hoje podem ser aqueles que nos têm que acolher amanhã. Não é? O planeta, a realidade do planeta pode mudar. Não é? E podemos ter que nos mudar para o outro lado, porque nós vamos atrás da comida, da alimentação, vamos atrás do trabalho, e, portanto, não é uma coisa a descurar, não. É importante, e por isso o convite à releitura da Laudato Si e da Querida Amazónia, porque acho que são dois documentos que nos ajudam a situar, e na Querida Amazónia é voltarmos à mesma relação simbiótica que os índios têm com a natureza. Nós não estamos aqui para sermos exploradores da natureza, mas para sermos cuidadores da natureza. Alguns, sim, há coisas que estão a ser escutadas, e nós tivemos uma experiência, apesar de tudo, bonita na pandemia, que é quando nós deixamos a natureza seguir o seu curso, ela, ela regenera-se. Portanto, falta-nos voltar a esta paciência do tempo das coisas, que é difícil, é duro. O computador é o clique, já está. E há quem diga que parte da violência que nós vivemos é porque perdemos a paciência. Portanto, temos que voltar a educar para a paciência, voltar a conectar-nos com a natureza e dar tempo para que as coisas aconteçam. Entre a urgência e o tempo das coisas, e nós andamos entre estas duas coisas. Os povos que sofrem, é urgente dar uma resposta, mas há aqui o tempo também da natureza para dar os seus frutos. É aprender. E só a partir da contemplação e de rezar a natureza é que nós chegamos, senão nós não conseguimos. Eu aproveito enquanto não surge uma outra pergunta. Isto que aparece como desafio fazem parte das orientações pastorais para a interculturalidade. E, portanto, eu falava da escuta da natureza, assim como temos que escutar a natureza, também temos que escutar as pessoas e ter compaixão. E temos cada vez mais dificuldade em fazer. Respondendo à pergunta da Teresa, este é outro desafio que nós temos que enfrentar, porque ele também acontece e é uma preocupação muito minha, acontece dentro da nossa igreja. Não é? Pessoas que dizem-se cristãs e têm um discurso completamente anticristão, completamente fechado aos outros, e somos convidados a entender a nossa catolicidade. Ser católico é sermos capazes de estar em relação com todos e sermos capazes de aceitar a diversidade que existe no mundo e sermos capazes de dialogar com a diversidade que existe no mundo. Não têm todos que pensar como eu.
portanto, e é possível ser católico com outros crentes, com outras pessoas. Quando nós temos católicos de outra nacionalidade e católicos migrantes, pessoas que fizeram experiência da imigração e regressaram, pessoas que fizeram experiência de uma missão lá fora e regressaram. Nós somos chamados a reconhecer essa experiência como uma bênção, como uma forma de revitalizar a vida eclesial. Toda a gente diz que a Igreja precisa de mudar, mas quando a mudança chega, nós não a aceitamos bem. Não é? Então, temos mesmo que reconhecer esta presença, esta diversidade como uma bênção. Agora estamos no século XXI. Uma coisa, temos mesmo que progredir, porque senão há pessoas que ficam para trás. Eu tenho trazido a apresentação de modo como trouxe, é porque aquela frase que dizia não deixar ninguém para trás não nasceu com o Papa Francisco. Já se falava dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, portanto já é anterior ao Papa Francisco. E continua a ser uma premissa para nós, para nós conseguirmos ser mais inclusivos e pensarmos aquilo que nos incomoda. Aquilo que nos incomoda não é para excluirmos totalmente, mas é para nos ajudar a pensar este mundo, este planeta, que é a nossa casa, nesta humanidade que quer viver como uma família. E, portanto, é isso. Outra realidade que nos ajuda também a pensar e ajuda-nos a ser nós é a presença dos migrantes não católicos. Eles são vistos como uma ameaça à identidade religiosa e cultural. Mas a verdade é que eu não consigo partir para o diálogo interreligioso, eu não consigo evangelizar se não tiver, se a raiz cristã não estiver bem enraizada em mim, se a semente que um dia foi lançada da fé não estiver bem enraizada. Só assim, só sendo aquilo, só a Igreja sendo, cumprindo a sua missão, só a Igreja sendo acolhedora, hospitaleira, ela consegue cumprir a sua missão evangelizadora. Eu acho extraordinário aquele testemunho de muçulmanos que dizem: eu não estava à espera que a Igreja Católica me acolhesse. É um testemunho. A hospitalidade que fomos capazes de fazer é um testemunho. E não podemos permitir que outras vozes calem o bem que está a ser feito. É que aquilo que nos dá esperança é darmos visibilidade ao bem que se faz e como ele é transformador das pessoas e das sociedades. Quando eu participei das Jornadas Mundiais da Juventude do ano 2000, houve uma frase que ficou a ecoar, portanto já foi há 25 anos atrás. Os jovens tornem-se aquilo que são. Se vocês forem aquilo que são, pegarão fogo ao mundo. E sermos aquilo que somos, de acordo com aquilo que Deus semeou em nós, é um bem para o mundo. Se nós acreditamos nisto, transformamos a nossa volta, transformamos. E a última orientação pastoral é esta. Diante de tanta gente a fazer tanta coisa e às vezes de forma tão descoordenada, somos chamados a trabalhar em conjunto, cooperar com vista à comunhão. É isto que faz também toda a diferença. E muito dentro da Igreja estamos a fazer aos pouquinhos esta experiência, trabalharmos em conjunto pela mesma causa, de trabalharmos com entidades do Estado, de trabalharmos com outras organizações, para termos mais sucesso, para respondermos às pessoas, respondermos àquilo que Deus pede. Este é o último slide.
que é o Papa Francisco, que diz que é importante colaborarmos todos a fim de avançar para um novo horizonte de amor e de paz, fraternidade e solidariedade, apoio mútuo e acolhimento recíproco. É este desafio de colaboração que eu acho que fará toda a diferença e ajudará. E as pessoas, voltando àquela pergunta inicial, porque muitos de nós não percebemos porque é que as pessoas votaram mais uma vez em Donald Trump. Quando nós não temos as prioridades no sítio certo. Há quem diga, ouvindo os analistas políticos, que foi a questão da economia que pesou. Houve muita promessa para a economia e, portanto, e que muitos americanos voltaram com o bolso. Pondo a prioridade na economia, esqueceram-se dos valores. Só me vem dizer que a prioridade tem que ser as pessoas. A centralidade tem que estar nas pessoas. É isto que faz a diferença. E temos que dar força a quem põe as pessoas no centro. A quem põe os últimos em primeiro lugar. Não descartar os últimos. E contra aquilo que está, que vou ouvindo nos pequenos grupos de comunidades cristãs, no fundo, é durante este tempo que parece de deserto haver uma resistência. Temos que resistir, temos que perseverar, temos que ser resilientes para podermos alcançar este horizonte. Jesus Cristo, quando veio anunciar o amor e o amor aos inimigos, vem numa sociedade profundamente violenta. Se nós formos rever durante esta Páscoa, filme a Bíblia, que nos dá aquelas imagens de violência do Império Romano e tudo mais, foi naquele contexto violento que Jesus anunciou que ele foi para as periferias e trouxe para o centro. Portanto, é não desistir, perseverar, rezar, perceber a que é que eu sou chamado. Não conseguimos mudar tudo ao mesmo tempo. É o que é que eu consigo fazer, como é que eu consigo contribuir para aquilo que já, para o bem que está a ser feito. A nível de slides é isto. Mas se houver tempo, há espaço para mais perguntas. Esperança é bem necessária neste tempo. Devemos ser sobre o estado do programa. Esta São Paulo, este separados do isto. As duas cadeiras para pegar, mais recentes, uma do Papa Francisco, nos 10 anos de pontificado, e outra na Igreja em Transformação. Muito obrigada. E assim chegamos lá.